Olá, meus amados, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Muita paz, muita alegria e muita esperança. Eu estou na minha humilde residência. Estou aqui com a câmera na frente, né? Estou sentado na cadeira de praia com a minha Bíblia aberta. E eu estou exatamente dessa forma, sentado na cadeira de praia e com um travesseiro debaixo na perna, né, na perna, para poder apoiar a minha espada, minha menina maravilhosa. E eu quero, nesse exato momento, iniciar uma leitura que nós cremos que essa leitura ela é muito importante, porém ela é muito pouco lida nas igrejas, é muito pouco lida. Você vê que não é toda a igreja que lê a respeito desse livro, porque afinal de contas é um livro profético, é um livro que no começo a pessoa entende que Jesus está revelando para João o livro do Apocalipse. E aí você, quando passa do capítulo 5 em diante, começa as visões proféticas. É onde, acredito eu, que muitas pessoas param de ler, exatamente por causa da forte revelação que tem dentro dela. E aí as pessoas param de ler, né? Eu prometo ler para você do capítulo 1 até o capítulo 5. Aí, da próxima leitura que a gente for fazer, né, da próxima leitura que eu for fazer com vocês, passar para vocês a leitura do Apocalipse, eu vou pegar do capítulo 5, ou seja, do capítulo 6 em diante, e vou até o capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, eu vou até o capítulo 11, né, 5 livros. E eu vou ler de 5 em 5 páginas, né, para ficar melhor, porque o Apocalipse tem 22 livros. Então, de 5 em 5 páginas vai dividir em 4 leituras, né? Praticamente 4 leituras e mais 2 livros, né? Então, eu quero começar, em nome de Jesus, lendo o Apocalipse, o capítulo 1, né? O capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Deus revela que Deus lhe deu. Ou seja, percebeu aqui o começo? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Ou seja, aqui no começo do Apocalipse, no capítulo 1, você já vê que Deus ele permite que João veja o céu nesse exato momento. Deus permite que João tenha essa revelação do Apocalipse quando fala da pessoa de Cristo corporal, triunfada, bendita, maravilhosa e glorificada. Você vê que Deus, ele deu a revelação do Apocalipse a João, né? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Algumas coisinhas que eu for lendo com vocês, eu vou explicar no que eu puder explicar. No que eu não puder explicar, eu não vou explicar, mas o que eu puder, eu vou explicar para vocês. Olha isso aqui. Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Primeiro, Deus enviou a revelação através de um anjo, ou seja, um anjo foi lá e praticamente avisou João que tudo ia acontecer, que tudo estava prestes a acontecer, né? Que é a revelação do fim dos tempos, ou seja, uma revelação que até que antecede a volta de Jesus, porque se Jesus não fosse voltar brevemente, como a própria profecia disse, ele não revelaria para João, né? Certamente se ele revelou é porque brevemente virá o Senhor, brevemente ele vem. Então por isso que ele revelou. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, ou seja, Deus enviou o anjo de Deus para ir até João
e notificar dessa revelação, ou seja, ele recebeu uma notificação. Primeiro ele foi notificado, recebeu um aviso: olha, João, vai acontecer isso, 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 prepare-se para os próximos dias. Então ele começa a ter a visão ali. Vamos lá? Que testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Bom, guardar a mensagem do Apocalipse é essencial. A Bíblia diz que você é bem-aventurado quando você guarda as palavras da profecia desse livro, porque bem-aventurado é aquele que guarda. Não é aquele que só estuda, uma pessoa poliglota, que estuda, e a Bíblia para ele é uma caixa de segredo. Não, a Bíblia não pode ser uma caixa de segredo para ninguém, nem para mim, nem para você, nem para o seu pastor, nem para o seu mestre, nem para o seu ídolo, nem para o seu líder, nem para ninguém. O livro de Apocalipse é extremamente poderoso, porém, as pessoas têm que ter uma consideração maior, que quando Deus revela o livro de Apocalipse para João, é porque na verdade o tempo estava próximo, e está próximo mesmo. Ou seja, a gente vê o princípio das dores, a gente vê violência em vários lugares, morte, tsunami, terremoto, maremoto, a gente vê vulcão em vários lugares. Nos Estados Unidos está prevista a maior temporada de furacão de todos os tempos, de furacões de todos os tempos. Então, nós estamos em apuro? Não, nós temos que praticar a leitura, temos que conhecer a palavra de Deus. Saudações e doxologia. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós julga, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos de Deus, 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reino e sacerdote para o Senhor, Deus, o seu Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Vede, Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, Ele vem com as nuvens. Até mesmo os que maltrataram, os trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele. Sim, amém. Se lamentarão sobre Ele, porque verão o Filho do Homem vindo com grande poder e glória. Isso que no livro de Mateus fala: virá com poder e grande glória, pessoas correndo, outras desmaiando por causa do abalo, as estrelas cairão do céu, corpos celestes serão abalados e por aí vai, né? Você já leu o livro de Mateus, você sabe do que eu estou falando. Se você é um bom leitor da palavra de Deus, lê frequentemente a palavra de Deus, você deve saber o que eu estou falando. Eu sou o Alfa e o Ômega, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alguém semelhante a um filho de homem. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco, na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Há uma revelação incrível aqui, tá? No versículo 9 aqui há uma revelação incrível. No versículo 9 há uma revelação porque disseram que João foi jogado numa lata de óleo, num latão de óleo fervente. E ele de repente desaparece daquele lugar. E de repente, quando ele desaparece daquele lugar, ele aparece na ilha de Patmos, ou seja, perto do mar Egeu ali,
né? Ele aparece na ilha de Pásimo. Então, quando ele fala que ele recebe o testemunho aqui de Jesus Cristo, ele já não estava mais no lugar onde ele morava, ou seja, ele estava na ilha chamada Pásimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele simplesmente desaparece de um lugar e aparece no outro. Mistério de Deus, gente. Não cabe pra gente explicar se ele foi arrebatado, se ele foi transladado. Mas se João estava na ilha de Pásimo, não sabe como foi para lá, o que aconteceu, Gabriel? Mistério de Deus, gente. Mistério de Deus não se explica. Mistério de Deus, se você quer aprender um pouco mais, mistério de Deus você não vai explicar, você vai viver. Experiência com Deus você vive, mistério com Deus você vive, você não explica, não é? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que veio, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros de ouro, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Mas ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temais, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo e fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tem visto que são e as que depois dessas vão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vista na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os 7 anjos. São os anjos. E as 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas, né? Ou seja, 7 estrelas, 7 anjos das 7 igrejas, que são os pastores, e 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. Carta para Éfeso. A primeira carta de Éfeso está no capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. Tu também tens perseverança e, por causa do meu nome, sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-se de onde caíste, arrependa-se e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao anjo, carta de Esmirna. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeu e não são, mas são sinagogas de Satanás, né? São sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que estáis para sofrer. Escutai,
O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá dano da segunda morte. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habita, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome, e não negaste a sua fé em mim mesmo nos dias de Antipas, que foi fiel testemunha em mim, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho algumas coisas contra si. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que enviava Balaque a lançar tropeço, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-se, pois, senão em breve virei a ti, e contra ele batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Ninguém conhece senão aquele que o recebe. Coisa maravilhosa. Carta para a igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzentes. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra si que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, o lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Digo, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. Vamos lá. Digo, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, os que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende-o até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebradas os vasos do livro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhes darei a estrela da manhã. Assim também como recebi a autoridade de meu Pai, também lhes darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nomes de que vives, mas está morto. Sê vigilante,
e confirma o restante, que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste. Obedeça e arrependa-se. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. No entanto, também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestiduras brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem, prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus e também do meu novo nome. Jesus tem outro novo nome também, tá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, o princípio da criação de Deus. Jesus, né? Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, quem dera. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. É isso mesmo. Assim porque és morno, não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizeis: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que te compres de mim, que de mim compre ouro refinado. Aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não sejais manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, e entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, darei os direitos de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, aqui nós lemos claramente a carta das igrejas. Agora vamos para o capítulo 4. Olha o que o capítulo 4 vai dizer. Depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito. Mais uma vez, ele foi arrebatado na primeira leva,
que ele recebeu a revelação de Jesus Cristo e agora aqui ele está sendo arrebatado de novo, mas agora recebendo a revelação do próprio Deus, né, da pessoa do próprio Deus. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava no céu, e alguém assentado sobre o trono. E o que estava assentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris de aspecto semelhante a esmeralda. Meu Deus! E ao redor do trono também havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos, 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saía relâmpago, vozes de trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos do próprio Deus, né? Além do Espírito Santo, maravilhoso, poderoso, bendito, eterno, ele também tem 7 Espíritos. Então vê como é que Deus é poderoso. Deus não está sozinho, cara. Deus é muito poderoso. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao centro de cada lado, 4 seres viventes cheios de óleo, por diante e por detrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. E os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de óleo. Não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça, ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre. Eles lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é o Senhor, nosso Deus. Digno é o Senhor, digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Aqui, no capítulo 5, por mais incrível que pareça, vamos começar a ler a respeito do selo, mas eu vou ler para você o capítulo 5. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de romper o seu selo? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: Não chore. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava assentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos,
porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo, nação, para o nosso Deus. Os fizeste reinos e sacerdotes para o nosso Deus, os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e o número era de milhões, e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi toda criatura que há no céu, na terra e debaixo da terra, no mar, e todas as que neles há, dizerem: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todo sempre. E os quatro seres viventes diziam: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Próximo capítulo, nós vamos ler para você do capítulo 6 ao capítulo 11, que vai ser mais 5 livros do Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 11. Aguarde para a próxima leitura do livro do Apocalipse. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.